Eu volto a conversar com o juiz federal Nelson Alves, vice-presidente da AJUF da 4ª Região. Doutor Nelson, ainda comparando com outros países, para complementar, aqui no país, não só mais pessoas têm o foro privilegiado, como todos os poderes, né? Executivo, legislativo, judiciário, então acaba abrangendo um leque muito maior, né, de pessoas. Exatamente, o foro privilegiado, na verdade, ele abrange praticamente a todos. São muitos funcionários públicos, muitos agentes públicos que têm essa prerrogativa do foro. E, na verdade, essa prerrogativa, como dizem alguns, um privilégio, é para proteger o cargo, para proteger o exercício regular do cargo, não pessoas. O cidadão, né? Exatamente. Então, o que se vê hoje é que está havendo um desvirtuamento em que as pessoas que ocupam alguns cargos estão querendo se proteger e não proteger a dignidade do cargo, a respeitabilidade do cargo. Toda a função do foro privilegiado é a preservação do cargo, não da pessoa que ocupa o cargo, até porque as pessoas passam. E a proteção ao cargo deveria continuar, mas do jeito que está indo, talvez o melhor realmente seja acabar com essa proteção do foro privilegiado. O conceito ao longo do tempo tem mudado, pelo que se parece, né? No Congresso, o projeto está a passos lentos. Como é que o senhor avalia essa questão? Na verdade, no Congresso há diversas propostas de emenda à Constituição visando alterar isso. Várias redações são apresentadas. O projeto que está mais adiantado é um que foi de autoria do senador Álvaro Dias e vários outros senadores, e relatado pelo senador Randolfo Rodrigues, é a PEC 10 de 2013, no Senado Federal. Essa PEC está caminhando e propõe a extinção completa do foro privilegiado na mesma linha do que os associados da AJUF opinaram. Ela passou agora pela Comissão de Constituição e Justiça, agora no segundo semestre, mais para o final do ano passado, e está agora já para votação no plenário. Então, a qualquer momento, essa PEC pode ser votada no plenário. Lembrando, tem que ser votada no plenário em 2 turnos e depois ainda passar pela Câmara dos Deputados. Ou seja, é um caminho ainda longo, mas se acredita que os senhores senadores, senadoras, deputados, deputadas vão olhar com bastante atenção essa questão, que se vê na sociedade um clamor. Inclusive, nós temos números interessantes. Um levantamento do CNJ voltado apenas para casos de corrupção e lavagem de dinheiro mostra que de quase 26 mil processos desse tipo, cerca de 3 mil prescreveram em menos de 2 anos. Esses dados demonstram aí que o fim do foro é cada vez mais urgente, né? Sem dúvida, porque o que acontece? Nós temos hoje, na base, na primeira instância, um número bem razoável de juízes que poderiam, com toda tranquilidade, julgar estes processos, esse número grande de processos que você acabou de falar aí, com mais tranquilidade. A Suprema Corte do país, o STJ, são compostos por 11 ministros ou 33 ministros, para várias funções. Então, tem que julgar essa infinidade de pessoas com prerrogativa de foro é uma tarefa hercúlea, muito difícil. Missão quase impossível. Missão quase impossível. Os ministros são dotados de altíssima capacidade. Só que a carga de trabalho é sobre-humana. Não há condições. Então, o ideal realmente é que a base, os juízes de primeira instância, instruam esses processos, julguem, e a partir daí vêm os recursos que vão para os tribunais de justiça, para os tribunais regionais federais, e, eventualmente, os recursos excepcionais cheguem até o STJ e cheguem ao Supremo Tribunal Federal, como ocorre na prática com qualquer processo. Qual seria o reflexo do fim do foro em investigações como a Lava Jato, por exemplo? Eu acho que traria bastante reflexo positivo, porque hoje a Lava Jato, na verdade, ela já tem algumas ramificações. Já temos uma parte, por exemplo, no Rio de Janeiro, fora toda a parte que está junto ao juiz Sérgio Moro em Curitiba. Então, não só em relação à Lava Jato, mas essa distribuição equânime dos processos que hoje estão nas cortes superiores por prerrogativa de foro, traria resultados muito eficazes. Os processos, com certeza, andariam de forma mais célere, não por razões de quem julga os processos, os ministros, enfim, eles são altamente capacitados, mas, como eu disse, é pela absoluta impossibilidade. Os ministros julgam processos da mais alta relevância para o país,
E eles não podem ficar atrelados a inúmeras ações penais, às vezes por coisas pequenas até. Mas eles têm que fazer todo o trabalho de instrução, quanto mais com uma operação como a Lava Jato, que é de uma complexidade enorme. O fim do foro vai, certamente, nesse raciocínio, desafogar o STF, inclusive, né? Sem dúvida. Trazemos aqui o exemplo do mensalão, ação penal 470. O Supremo dedicou mais de um semestre, em parte do julgamento dessa ação penal. Sessões ordinárias, extraordinárias, ocupando toda a sua pauta por conta de uma ação penal. E repito, os ministros se doaram ao máximo, fizeram um trabalho hercúleo, mas efetivamente a Corte Constitucional talvez não tenha sido feito para esse tipo de missão. A Corte Constitucional é feita exatamente para apreciar as controvérsias constitucionais. Então, talvez seja o caso, talvez, é a ideia da AJUF, de disseminar, de se espalhar essas ações entre todos os juízes do país, para que eles julguem e tenham o seu curso, talvez abreviado.